E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai analisar o sistema excretor dos seres humanos. A gente vai estudar como é que é a anatomia desse sistema excretor, quais são os órgãos e as estruturas, né, que vão auxiliar justamente no processo de excreção, tá? E a gente vai analisar fisiologicamente. Quando eu falo em fisiologia, eu estou falando como acontece, quais são as etapas da produção da urina em si. E mais, como é que alguns hormônios vão regular uma maior ou menor quantidade de urina que deve ser eliminada em um determinado momento, dependendo se aquele indivíduo bebeu muito ou pouca água, né, perdeu muita água e está desidratado. Isso tudo pode ser regulado hormonalmente. A gente vai falar isso ao longo da aula. Tranquilo, gente? Então, essa aqui é a anatomia do sistema excretor. Os rins, né, são dois rins que são, de fato, os órgãos responsáveis pela produção da urina, de fato, né? A gente vai observar que nos rins existem milhares de néfrons, que são as unidades funcionais excretoras da urina, tá? Esses néfrons produzem a urina, tranquilo, gente? E aí essa urina ela vai ser eliminada vai ser produzida, né, e eliminada pelo sistema excretor. Quando a gente observa os rins, eles estão localizados na parte posterior da cavidade abdominal e a gente, ao analisar a anatomia, né, desse órgão, a gente verifica uma região de córtex, que é a região da periferia, uma região medular, que é um pouco mais central, e mais centralizada ainda, existe a pelve renal. A pelve renal, ela na verdade vai ser responsável pelo recolhimento dessa urina que foi produzida, certo? Pelos néfrons, e por direcionar essa urina para os ureteres. O ureter, né, ele vai ser justamente um vaso que vai encaminhar essa urina para a bexiga, certo? Na bexiga, essa urina vai ser armazenada, tranquilo, até ser eliminada, aí sim, pela uretra, tá? Então, a gente tem basicamente a bexiga como um órgão que vai armazenar a urina e por isso ela é capaz de se dilatar, né, se distender, dependendo do volume de urina que aquele indivíduo produziu, e a uretra que vai ser capaz de eliminar a urina do organismo, tá? Pessoal, atenção, o ureter não elimina a urina do organismo, tá? O ureter é um vaso que vai tirar a urina dos rins e colocar, certo, lá na bexiga, onde ela vai ficar armazenada durante um certo tempo. Então, a gente tem dois rins, tem dois ureteres, um saindo de cada um dos rins da região da pelve renal. Na região da pelve renal, de cada um dos rins, a gente tem vasos sanguíneos. Existem veias renais, certo? E artérias renais. A artéria, justamente, ela vai levar sangue para dentro dos rins. Esse órgão é responsável pela filtração do sangue, tranquilo, gente? E o sangue ele vai ser recolhido pelas veias renais lá, já livre, né, digamos assim, de impurezas, de toxinas, como a ureia, tá? Sobre os rins, a gente tem uma glândula, né? A gente, na verdade, tem duas glândulas, né? Uma em cada um dos rins, que se chama glândula adrenal ou glândula suprarrenal. Justamente uma glândula que está sobre os rins, vai ser responsável por produzir alguns hormônios, como, por exemplo, a adrenalina. Tranquilo, gente? Vamos lá. Então, a urina, ela é produzida nos rins, ela vai ser direcionada pelos ureteres até a bexiga, onde ela fica armazenada e é eliminada através da uretra. E o que é a urina em si? Basicamente é isso aqui: água, sais minerais e ureia. Lembra que a ureia é o nosso principal excreta nitrogenado, o que não quer dizer que na nossa urina não contenha um pouco de amônia e um pouco de ácido úrico, mas a ureia é eliminada em maior quantidade, tá? Água e sais minerais, lembra que aqui a gente tem um mecanismo importante que é a osmorregulação. Lembra que a osmorregulação, ela vai ter justamente a ver com a regulação de água e sais no nosso organismo para a manutenção da homeostase, tá? Então, aqui a gente tem justamente uma regulação da quantidade, né, de água e de sais interna do nosso corpo. Tranquilo, gente? Tá.
E se eu pego uma porçãozinha aqui dos rins e dou um zoom, eu vou observar justamente a estrutura do néfron, que é isso aqui. Isso tudo aqui é um néfron. E por que ele é tão importante? Porque justamente é esse néfron, são esses milhares de néfrons presentes nos rins que vão justamente ser responsáveis pela produção da urina em si, tá? E essa produção, ela vai se dar em 3 etapas: filtração, secreção e reabsorção. Sendo que essa reabsorção pode ser ativa, ou seja, com gasto de ATP, com gasto de energia, ou ativa, sem gasto de ATP, sem gasto de energia. A gente vai falar sobre cada uma dessas etapas, tá? Eu só quero primeiro apresentar para vocês quais são os componentes que formam essa estrutura que a gente chamou de néfron, tá? E aí, depois que eu apresentar para vocês o néfron, a gente vai falar sobre essas etapas e também sobre a regulação hormonal. Como é que o ADH e a aldosterona, que são 2 hormônios, vão justamente regular a produção da urina, tá? Então, pessoal, olha só. Quando eu observo o néfron, percebe que a gente tem um vaso sanguíneo entrando aqui, que é uma arteríola, tá? Essa arteríola, ela forma como se fosse um novelo, um novelo de vaso sanguíneo, que a gente vai chamar justamente de glomérulo renal, tá? Envolvendo esse glomérulo, existe uma cápsula, que a gente chama de cápsula renal ou cápsula de Bowman. É um outro nome que a gente pode utilizar. Pode chamar também de cápsula néfrica, glomérulo néfrico, não tem problema, tá? Aqui a gente tem uma tubulação. Esse túbulo aqui eu vou chamar de túbulo contornado proximal. Basicamente porque ele fica em uma região próxima à cápsula renal, tá? Aqui, tá vendo essa alça? Eu vou chamar de alça de Henle ou alça néfrica, que é a alça do néfron, tá? Alça de Henle, desculpa, troquei aqui. Alça de Henle ou néfrica. Aqui eu tenho outra tubulação. Eu vou chamar esse túbulo, já que está distante, de túbulo contornado ou contorcido, vocês podem também ler esse termo, distal, tá? E aqui é a região do ducto coletor. Pessoal, o papel do ducto coletor é basicamente direcionar a urina para essa região da pelve renal aqui, tá? Não vai eliminar ainda a urina do rim. De fato, quem tira a urina do rim são os ureteres. O ducto coletor ele só serve para direcionar essa urina para a região da pelve renal, onde a gente vai encontrar o ureter, tá? Beleza. A primeira etapa é a etapa de filtração. A etapa de filtração ela é responsável por formar o que a gente chama de filtrado glomerular. Tá, beleza. E como é que isso acontece? Isso vai acontecer entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. Pessoal, imagina o seguinte, aqui eu tenho vaso sanguíneo, certo? Entrando justamente nessa estrutura. Vaso sanguíneo é cheio de sangue. O sangue tem várias substâncias. Água, sais minerais, excretas, glicose, aminoácidos, tudo isso está passando aqui pelo glomérulo renal, certo? Que fica ali no interior da cápsula de Bowman. A questão é a seguinte, a pressão com que o sangue chega nessa região é significativamente alta, o que faz com que várias substâncias se direcionem do glomérulo renal para o interior da cápsula de Bowman. Substâncias essas que, ó, só para a gente não esquecer. Água, sais, ureia, aminoácidos, tá? Eu vou colocar essa representaçãozinha aqui para aminoácidos, glicose,
Ah, e proteína? Proteína passa? Não, proteína é uma macromolécula, tá? Ela não vai conseguir atravessar. Se tem proteína na sua urina, provavelmente você está com alguma infecção. Mesma coisa, células sanguíneas, como hemácias, também não atravessam, também não são filtradas. Se tem sangue na urina, tem que procurar um médico, tem que fazer algum procedimento, algum exame para verificar se não está com alguma infecção urinária ou algo do tipo, tá? Mas basicamente o que é encontrado no filtrado glomerular, no filtrado, não na urina, são essas substâncias. Tranquilo, gente? Pessoal, só que eu quero eliminar tudo isso? Não, né? Cara, uma substância de cara que eu não vou eliminar. Glicose. Eu vou perder glicose, açúcar, energia, carboidrato através do xixi? Não, eu preciso reabsorver essa substância. Eu não vou perder de jeito nenhum glicose. Aminoácido também não, gente. Aminoácido forma proteína. Cara, tem proteína estrutural, tem proteína de defesa, tem proteína para contração muscular. É muita proteína importante no nosso organismo, tranquilo? E daí entra a etapa de reabsorção. Ou seja, substâncias que eu não quero eliminar de jeito nenhum vão ser reabsorvidas para o sangue. Então, substâncias que já estão aqui no néfron vão ser recolhidas pelo sangue. Pessoal, os néfrons, é porque eu não coloquei aqui, senão ia ficar um pouco confuso, mas eles estão envoltos por redes de capilares, tá? E é justamente para justamente essa rede de capilares que vão ser reabsorvidas substâncias que eu não quero eliminar, tá? Então, eu vou ter um processo, ó, de reabsorção ao longo de toda essa tubulação. A reabsorção ativa, ela vai ser uma das primeiras, né, que vai acontecer quando a gente trata de aminoácidos e glicose, e ela já começa aqui bem no início, ó, no túbulo contornado proximal. Então, glicose e aminoácidos são reabsorvidos ativamente, ou seja, essas substâncias vão voltar para a corrente sanguínea. Tranquilo, gente? Ah, e por que a reabsorção é ativa? Porque é contra o gradiente de concentração. Isso quer dizer que é do meio menos concentrado, que é o néfron, para o meio mais concentrado, que é o sangue. Tranquilo? Eu vou ter reabsorção passiva também. Reabsorção de água, de sais minerais, que vai acontecer, ó, ao longo de toda essa tubulação. Túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo distal, inclusive o ducto coletor. Tranquilo, gente? Tá? Reabsorção, então, é um mecanismo que vai ser responsável por reabsorver substâncias para o sangue. São substâncias úteis ao organismo, podendo acontecer com gasto de energia ou sem gasto de energia. E para fechar, etapa de secreção. Vai acontecer principalmente aqui, ó, no túbulo contornado distal. Substâncias que não entraram no filtrado glomerular e eu ainda quero secretar, eliminar através da urina, eu vou secretar, ou seja, eu vou retirar determinadas substâncias do sangue e colocar dentro do néfron, do néfron, para serem eliminadas justamente com a urina. Tranquilo, gente? Substâncias essas, por exemplo, íons como o H+, e o K+. Pessoal, lembra que íon H+, no nosso sangue, torna o meio extremamente ácido, tá? Então, se o sangue ele tá um pouco mais ácido do que o normal, o que que eu faço? Secreto H+, para o H+ ser eliminado através da minha urina. Regulação de K+ também é importante. Se a quantidade de íons potássio está muito elevada no sangue, vai eliminar o potássio através da urina. Eu vou secretar potássio para formar a minha urina, tá? E o ducto coletor, que vai justamente recolher essa urina que foi produzida, encaminhar para a região da pelve renal, certo? Onde essa urina vai ser eliminada pelos ureteres até a região da bexiga, onde vai ficar armazenada durante um certo tempo. Tranquilo? Pessoal, para vocês terem ideia, né? São basicamente cerca de 2.000 litros de sangue que são filtrados, certo? Pelos nossos rins durante o dia, tá? Beleza. Tranquila essa questão, gente? Agora,
a gente produz urina ao longo do nosso dia, certo? Ao longo da nossa vida. Mas o que regula de fato essa produção de urina? Já percebeu que quando, por exemplo, você bebe muita água, você faz mais xixi, você urina mais. E quando você bebe pouca água, tipo, nossa, passei o dia inteiro sem beber água, quase não fui ao banheiro urinar. Porque a quantidade de água vai influenciar na produção de urina por meio de um hormônio que se chama ADH. O ADH é um hormônio antidiurético, tranquilo, gente? Esse hormônio é um hormônio produzido pelo hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso central, mas ele é secretado por uma glândula que se chama neurohipófise, tá? A hipófise, ela não produz esse hormônio, ela só secreta. Esse é um neurohormônio, é um hormônio hipotalâmico. E qual é a função desse antidiurético? É justamente reduzir o volume de urina. Ele é um hormônio contra a diurese. Como é que ele faz isso? Aumentando a reabsorção de água pelo nosso organismo. Então, por exemplo, passou um dia, bebeu pouca água, ou então o dia está muito quente lá fora, você suou pra caramba, já está perdendo muita água através do suor, certo? Você vai ter lá um estímulo à produção de ADH. O ADH vai fazer com que o seu corpo retenha uma maior quantidade, certo? Então isso vai influenciar num processo de reabsorção de água nessas regiões tubulares do néfron, tranquilo? Então, você vai estimular um processo de reabsorção de água. A água vai sair dessas tubulações e vai entrar no seu sangue. O objetivo é você reter água e produzir menos urina, tá? Esse é o estímulo do ADH. Agora, imagina lá que o clima tá frio, você bebeu bastante água o dia inteiro, não tá perdendo água através do suor, você vai fazer mais xixi, você vai urinar mais. A produção de urina aumenta. Por quê? Porque a partir do momento que você está ingerindo muita água, a grande quantidade de água no seu organismo inibe o ADH. Se o ADH é inibido, você não estimula a reabsorção, ou seja, mais água sai através da urina. Tranquilo, gente? A aldosterona funciona de maneira um pouco diferente, porque o que a aldosterona estimula, na verdade? Enquanto o ADH ele estimula a absorção, a reabsorção, né, direta de água, na verdade a aldosterona ela vai estimular a reabsorção de sais, mais especificamente um sal que é o Na+. Então a gente vai observar a reabsorção desse sal. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho justamente o néfron, a aldosterona ela vai estimular uma maior reabsorção de Na+ para o sangue, tá? Só que como agora esse sangue fica extremamente concentrado em sais, como consequência disso, acaba havendo uma reabsorção de água por osmose, tá? Então a aldosterona ela acaba também sendo um hormônio que reduz o volume de urina, tá? Um outro papel da aldosterona é aumentar a secreção de K+. Então, enquanto eu reabsorvo a Na+, o K+, ele está sendo eliminado, né? Enquanto eu reabsorvo o sódio, o K+, ele está sendo secretado. Tranquilo, gente? Então, a gente tem esses dois hormônios que justamente vão regular na produção de urina pelo nosso organismo. Galerinha, para fechar, só o que é importante saber? Qual é a função de cada uma dessas estruturas? O que deve estar na urina final? Então percebe que o que é útil, glicose, aminoácido, tudo isso eu reabsorvi. Certa quantidade de água eu reabsorvo, certa quantidade de sais eu reabsorvo. Tudo isso vai ser regulado, por exemplo, por esses hormônios. Então na urina eu só vou ter isso aqui, água, sais minerais e ureia. Tranquilo, gente? Lembrar o nome de quais são todas essas estruturas do néfron e as 3 etapas do processo da produção da urina, tá? E, com certeza, saber se o indivíduo bebe água demais naquele dia, isso vai inibir o ADH, isso vai gerar uma maior produção da urina. Se aquele indivíduo ficou sem beber água ou já perdeu muita água através do suor, isso estimula o ADH, certo? E aí o volume de urina é menor, a urina vai ficar retida pelo organismo.
Galerinha, é isso aí, um beijo e até a próxima.